Sabe, existe uma força, uma coisa bem sutil, mas que é, no fundo, incrivelmente destrutiva. Ela vai minando, sabe? Afeta silenciosamente as decisões, a paz interior, a autonomia de muita gente. É a tal da necessidade constante de aprovação. Vamos dar uma olhada de perto nas consequências disso. Para a gente começar, fica aqui uma reflexão. E se toda essa dificuldade em tomar decisões, essa insegurança constante, não fosse um defeito de fábrica? E se, na verdade, a bússola que deveria guiar as escolhas tivesse sido sequestrada? Essa é a metáfora central que a gente vai desvendar hoje. Então, a primeira consequência, que é devastadora dessa necessidade de aprovação, é exatamente essa: o sequestro da nossa bússola interna. Se a gente olhar por uma lente de inteligência emocional, fica claro que isso leva a uma perda total de autonomia. É uma desorientação completa. Ok, aqui a gente precisa entender uma diferença que é crucial. Uma coisa é buscar opiniões. Isso pode ser uma estratégia inteligente e uma busca por alinhamento. Mas, sabe, a linha é cruzada quando a escolha final é totalmente condicionada pelo medo da desaprovação e não pela busca da melhor decisão. É nesse ponto que a bússola interna começa a falhar feio. E claro, isso nos leva direto para a segunda grande consequência: a terceirização do valor pessoal. Pois é, quando a bússola interna é sequestrada, a nossa fonte de segurança simplesmente muda de lugar. O que acontece é que o senso de valor deixa de vir de dentro, de princípios sólidos, e passa a depender totalmente da confirmação dos outros. Isso torna a segurança de alguém extremamente frágil, né? Fica à mercê de qualquer vento de opinião que sopre por aí. Agora, vamos pegar uma outra ferramenta de análise, a terapia cognitivo-comportamental. Ela nos revela o verdadeiro golpe de mestre por trás desse sequestro, que é uma única crença condicional. Mas olha, ela é poderosa e devastadora, e é ela que alimenta todo esse sistema. O resultado dessa crença é que algo que deveria ser comum, como a desaprovação de alguém, passa a ser processado internamente não como uma simples discordância, mas, pasmem, como uma ameaça à própria existência. É uma distorção completamente catastrófica da realidade. E aqui está ela, a crença central, a grande mentira que rouba a paz. Se eu não for aprovado, então serei rejeitado ou abandonado. Essa ideia é o motor por trás da ansiedade. É ela que faz com que uma pessoa sacrifique os próprios valores só para evitar uma catástrofe que, na maioria das vezes, é puramente imaginária. Bom, com uma crença tão poderosa assim em ação, é claro que surgem comportamentos visíveis. A vida se transforma numa performance constante, sabe? Um esforço exaustivo para manter aquele nível de aprovação necessário só para se sentir minimamente seguro. E os sintomas aparecem de várias formas. A dificuldade em dizer não, que é um exercício básico de autoconfiança. Mudar de opinião só para se encaixar. Sentir-se completamente arrasado por uma crítica leve. Buscar validação desesperadamente em likes nas redes sociais. E, o que é mais grave, sacrificar a própria saúde e o bem-estar, tudo em nome da aceitação. Agora, vamos analisar esse tema por uma terceira e última lente: a perspectiva bíblica. E aqui, essa necessidade de aprovação vai além da psicologia. Ela é vista como uma questão com implicações espirituais bem profundas. O conceito central aqui é o temor do homem. E não se trata de um medo comum, não. É um estado de aprisionamento mesmo, onde a opinião das pessoas se torna a autoridade máxima, passando por cima de qualquer outra direção ou convicção. A linguagem usada na fonte é forte, é intencional. Esse temor não é só um inconveniente, não. Ele é descrito como uma armadilha que arma ciladas. A consequência direta disso é o roubo da paz e da liberdade, forçando a pessoa a viver em função dos outros. E isso leva à consequência espiritual mais séria de todas: um conflito de lealdade. A busca incessante pela aprovação humana acaba comprometendo a identidade e o propósito maior de alguém, porque coloca a prioridade no lugar totalmente errado. Ok, depois de analisar todas essas consequências devastadoras, a pergunta que fica é: como retomar o controle? A boa notícia é que o caminho de volta existe, e ele começa com a libertação dessa tirania da opinião alheia. O processo é bem claro. Primeiro, o reconhecimento. Admitir que a bússola foi de fato sequestrada. Segundo, o passo mais importante: mover conscientemente a fonte de confiança. É tirá-la da aprovação externa e ancorá-la numa base interna sólida. E, finalmente, a prática. É exercitar a autonomia nas pequenas decisões do dia a dia,
reconstruindo a autoconfiança passo a passo. E assim, a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo que vimos, a pergunta que realmente importa é: para onde a bússola interna está apontando? Para os valores e princípios que formam um norte verdadeiro ou para os ventos instáveis da aprovação dos outros? Porque a direção que ela toma, no fim das contas, define tudo.